que tem um aplicativo, gente, que mostra o tempo que a pessoa fica no celular, né? Só um minutinho, No Raquelzinha. próprio celular já tem isso, Daiane. No próprio celular. Tem sim. Eu até estava olhando no meu celular ontem. Tem sim. O tempo que você fica nas redes sociais, né? Em cada aplicativo, tem mesmo. Então, a gente só tem noção. Agora, sério, presta atenção. Agora ninguém abre o microfone, não. Quem quiser falar, levanta sua mão, tá? Quando a gente vai olhar, igual o Sérgio falou que no próprio celular tem, né? Um recurso lá mostrando quanto tempo que a gente fica no celular, a gente assusta. A gente assusta, que assim, meu Deus, quanto tempo eu fiquei? Um tempo assim, que foi desperdiçado, que podia ser outra coisa. Só um minutinho, amores. Ô, professora, Amores, só um minuto. A tia pediu para quem quiser falar, levantar a mãozinha, que a tia vai deixar todo mundo falar. Então, a gente fica assim, meu Deus, fiquei 2 horas, fiquei 3 horas no celular, que é isso? Esse tempo eu podia ter utilizado para uma leitura, coisa do tipo. Mas, daqui a pouco, a tia deixa eu falar, tá? Daqui a pouco, aguenta a mão aí. Aguenta a mão aí um cadinho. Ó, eu vou falar, pra gente terminar essa parte aqui, aí na hora que eu terminar a parte que eu quero falar, aí a tia vai deixar vocês falarem, tá? Deixa eu só acabar aqui. Na hora que a gente acabar aqui, a gente vai falar de tempo. Agora, gente, um dos problemas, como eu já disse para vocês, vamos aqui, ó, no terceiro parágrafo, é que as pessoas, elas costumam expor demais a vida nas redes sociais, né? Então, aonde vai lá e coloca onde que vai, coloca problemas da vida particular na rede social. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente, para a gente analisar o que a gente deve e o que não deve colocar na rede social. Eu lembro de uma história que aconteceu de que uma família foi fazer uma viagem. E a família ficou postando lá que estava no tal lugar e tal. E a casa dessa família, gente, eles arrombaram a casa e roubaram por 2 dias seguidos a casa dessa família. Então, o que acontece? A gente tem que ter muita sabedoria o que a gente vai colocar, né? Para a gente não ficar expondo demais a nossa intimidade, né? Para que a gente tenha mais privacidade. Porque sabe o que eu observo? Gente, eu não tô julgando. Cada um tem uma forma de viver. Mas as pessoas, eu vejo algumas pessoas, principalmente quem trabalha com publicidade, igual algumas pessoas que eu até sigo no Instagram, algumas blogueiras que falam, por exemplo, eu gosto muito de blogueira que fala sobre coisas de casa, por exemplo. Ô, professor. Aí, só um minutinho que a tia falou que vai deixar eu falar, tá? Vai ser na ordem. Então, o que acontece? A pessoa acaba expondo demais a família, expõe demais o que está fazendo, o que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo. Então, gente, tem que ter cuidado nisso aí, né? Então, ó, para a gente terminar e a tia deixar vocês falarem. Desse modo, é sempre bom repetir que é preciso ficar atento ao que se publica no mundo virtual. É fundamental estabelecer uma criteriosa classificação para quem tem acesso às suas imagens, à intimidade da sua família, aos comentários e à sua rotina. Eu, por exemplo, eu não deixo o Instagram aberto. Tem gente que deixa, né? Cada um é cada um. Mas tem que tomar cuidado o que você posta, já que o quê? O mundo inteiro pode ter acesso ao seu Instagram. Então, você tem que ter cuidado com o que você posta, né? Porque tem muita gente maldosa que fica assim, ó, perguntando, onde que você mora? Onde que você estuda? Tá? Pessoas maliciosas, gente, que querem fazer mal para as pessoas. Então, a gente tem que ter maturidade para isso aí, tá? É importante que eu tenho observado vocês comentando aí que os pais estão sempre do lado de vocês, acompanhando as redes sociais. É extremamente importante. Então, vou marcar aqui, ó. Daqui a pouco a tia vai deixar falar. Na hora que eu acabar... Daiane. Só um minutinho, Sérgio, só um minutinho. Vou deixar todo mundo falar. Só um minutinho.
Eu tô acabando aqui. E devemos, da mesma forma, respeitar a intimidade das pessoas quando o assunto é publicação na internet. Será que eu posso ficar publicando coisa do meu colega de qualquer maneira na internet? Será que eu posso fazer brincadeira? Porque vocês lembram que eu contei para vocês, há um tempo atrás, que numa escola que eu trabalhei, essas brincadeiras, gente, idiotas de internet, acabou acontecendo um crime, né? Então, o que acontece? É crime você ficar expondo a pessoa, ficar denegrindo a imagem da pessoa na internet. Então, a gente tem que usar a internet com sabedoria e responsabilidade, para a gente não prejudicar ninguém. Deixa eu só, agora é o seguinte, muita calma nessa hora. Eu vou ver se tem alguma pergunta no chat, depois eu vou deixar cada um falar. Só um minuto. Só um minuto. Ô, João, calma, João, vou deixar você falar. Deixa eu ver. Então, vai falar assim, primeiro a Raquel, depois eu vou deixando ir por vez aqui. Todo mundo vai falar, mas sem interromper um ao outro, tá? Pode falar, Raquel. Olha, tia, quando você falou que alguém tinha te falado que tem um aplicativo para olhar quanto tempo você ficou no celular, eu lembrei, tia, que quando eu ganhei meu celular ano passado, meio que vem um aplicativo que chama Family Link, que é para criança até 13 anos. Aí os pais podem controlar quanto tempo fica no celular, aí bloqueia o celular, até que horas pode mexer. Aí meus pais, eles colocaram que eu podia mexer só de 7 às 9 e 1h15 para eu mexer ano passado, só que eles tiraram isso esse ano. E aí também eu fiz uns negócios lá que bloqueou meu acesso ao YouTube, entendeu? E também eu queria falar outras coisas, que quando a gente viaja, minha família, meus pais só postam coisa quando chegam em casa. Ah, isso é bacana. Beleza. Agora vai, Sérgio. Daiane, você falou, tipo assim, meus pais nunca gerenciaram nada meu. Eu sempre fui meio desenrolado. Ninguém mexe com e-mail meu aqui em casa, Facebook, nada. Mas aí você falou que tem que ter maturidade. Esse que é o problema, eu não tenho maturidade. Se a pessoa vir perguntar onde eu moro, aí eu vou começar a brincar com a pessoa, vou fazer hora com a cara dela. Aí a pessoa vai perder tempo da vida dela tentando fazer maldade. Então, você tem maturidade. Ô, João, preocupa não que a tia vai deixar você falar, tá? Pode deixar que a tia vai deixar você falar também. É o seguinte, ô Sérgio, então, se você não tá falando onde você mora, você já tá tendo maturidade, que não pode falar. Falo que eu moro no México. Deixa o coleguinha falar, que a tia vai deixar cada um falar por vez. Rapidão, Sérgio. É tipo assim, meus pais, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é estudar. Eu estudando e fazendo tudo, eu posso ganhar o tempo todo que eu quiser no celular, entendeu? Ô, Jesus, Sérgio. Pode falar, João. Tia, duas coisas. Quando você for se deixar fazer essa pergunta de novo, olha primeiro o chat, que tem como todo mundo mandar pelo chat. Eu sei disso. E a segunda coisa, é porque tem algumas pessoas que estão com dúvida que não dá para ir pela mão. Eu sei, agora, por isso que eu vi, deixei você falar primeiro. Pode falar. Agora, a segunda coisa, qual o nome daquele aplicativo que deixa eu ver mesmo? Eu não sei o nome do aplicativo, mas você vai lá em configurações do seu celular, e você estava mexendo no outro que eu fiquei curiosa, sabe? Você vai lá em configurações do seu celular e tá assim, aplicativos, não sei o quê, que você consegue. Depois você me chama no privado que eu vou tirar um print e te mandar para você olhar, tá bom? Tá bom. Beleza. Agora é o Gabriel Langami. Tipo assim, quando eu fico também brincando com a cara da pessoa, quando alguém me pergunta onde eu moro, sei lá. Aí eu falo, eu moro na minha casa, pô. Não pode dar informação assim, não. Né? Que a gente não sabe da índole da pessoa. Vou rapidinho, amores, que tem mais gente para falar, tá? Gabriel, Lian Sade. Quando eu sou pra viagem, meu pai sempre Fala mais alto, Lian. Quando meu pai viaja, ele sempre quer tirar uma foto com nós. Mas
antes de postar, ele sempre posta depois que a gente volta em casa. Certíssimo. Eu costumo fazer. Não vou falar que eu nunca fiz o contrário, não, tá, Ed? Mas eu costumo fazer assim também, só postar quando eu retorno. Isso aí, Lian. Antônio, Vou botar no aplicativo Rapidex. enquanto a minha internet. Ô, professora, eu já vi que se perguntar onde você mora, Não tá dando pra te ouvir, Antônio. tem que falar qual é o nome, tem que perguntar à pessoa qual é o seu nome. Policial falou. Tem que perguntar o nome da pessoa. Sim, um policial falou quando eu vi no Jornal Cultura. Agora vamos lá, Gabriel e depois o Hugo pra gente continuar. Gabriel, Borelli. Um dia eu estava jogando videogame, aí um cara me chamou para eu fazer grupo com ele. Aí eu fui, né? Aí ele veio para me perguntar qual que era a minha idade. Eu falei que eu tinha 22 anos. Aí ele me perguntou onde eu morava. Eu falei, eu moro lá em São Paulo. Não pode falar não, gente. Pode falar não. Gente, agora o Hugo pra gente encerrar. E aí é só na próxima matéria que vai poder falar agora. Fala aí, Hugo. Oi, tá me escutando? Sim. Ô, tia, eu não tenho essas redes sociais. As duas redes sociais que eu tenho. Fala mais alto, Hugo. Eu não tenho rede social, tipo assim, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Também não preciso, eu só fico no YouTube e no WhatsApp. No WhatsApp eu só tenho meus amigos mais próximos e minha família. Então, ninguém nunca me perguntou. E se me perguntar algum dia, eu vou falar que eu moro em outro lugar do país. Mas eu aposto que a Letícia acompanha seu WhatsApp. Não acompanho não. Eu só tenho o número dos meus familiares. Tá, então não tem problema, né? Amores, agora Raquelzinha depois, Professora, tá? Ô, Antônio, você já falou. Senão vai fechar o microfone. Agora ninguém vai falar. Definir. Agora é página 69. Depois, tá, Ana Clara? Aguenta a mão um cadinho, que senão a tia não dá conta de dar aula. Já deixei bastante gente participar. Agora é o seguinte, quem já falou não fala mais. Agora, a próxima fala é a Ana Clara. A Ana Clara e os demais que vão pedir para participar, tá bom? Vamos respeitar aí. Quem já falou, deixa o outro coleguinha falar, que senão é egoísmo, certo? Agora, minha gente, nós falamos já de rede social, redes sociais, dos perigos das redes sociais, da questão de você preservar a sua intimidade, né? Do tempo que é utilizado. Nós vamos falar agora do tempo, de como que surgiu o conceito de medição do tempo. Começa lendo aí para nós, Raquel. Uma breve história do tempo. Há diferentes maneiras de se compreender o tempo. Existe o tempo da natureza, percebido pelo envelhecimento das pessoas, e o tempo cronológico, que pode ser calculado com a base em unidades de medida, como segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, milênio. Existe ainda o tempo histórico, que é avaliado e medido com base nas permanências e alterações ocorridas nas diferentes culturas e sociedades. Há também outros tipos de tempo, como o psicológico, o mítico e o religioso. Vamos ver, de forma breve, algumas noções do tempo na história e na filosofia. Gente, presta atenção aqui, então. O tempo, ele pode ser medido de diferentes formas. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês. O tempo cronológico, gente, existe o tempo da natureza e o tempo cronológico, que é o mais comum, são os mais comuns. Então, o tempo da natureza é aquele que a gente percebe assim, ó, o sol tá nascendo, então está amanhecendo. O sol está se pondo, então está anoitecendo, né? Eu tô sentindo, por exemplo, que eu tô tendo cabelo branco, então o que significa? Que eu estou envelhecendo, né?
Então, são coisas, gente, que acontecem naturalmente, que não tem como eu frear, tá? Não tem como eu conter essas coisas. E o tempo chamado de tempo cronológico é aquele tempo que foi dividido. Então, o tempo cronológico ele pode ser dividido de diferentes maneiras. Ó. Eu posso falar de segundos, de minutos, de hora, de dia, de semana, de mês, de ano, de milênio. E, gente, e nessa vida que a gente vive, é tão interessante que é o seguinte, nessa vida corrida, os minutos são importantes. Vamos parar para pensar aqui, ó. Quando eu falo de segundos ou milésimos de segundos, ai, tia, é um tempo tão irrelevante, mas para quem tá lá nadando e quer chegar em primeiro lugar, 1 milésimo de segundo faz diferença, certo? Quando eu falo para o sujeito que repetiu o ano escolar, 1 ano faz diferença? Quando eu falo do sujeito que às vezes está precisando de fazer uma cirurgia urgente, 1 dia faz uma diferença, né? Então, gente, o tempo cronológico, ele é dividido, né? Dessa maneira. Pode ser, se eu perguntar na prova, como que pode ser dividido o tempo cronológico? Aí você pode colocar em segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, milênio, entendeu? E o tempo histórico, gente, vocês já estudaram com a tia Leila. Vamos falar da divisão histórica, por exemplo. Nós temos a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Existem fatos históricos, tá? Que não é isso que eu não vou cobrar isso de vocês, mas existem fatos históricos que dividem esse tempo histórico, né? Essa linha do tempo histórica. Então, existe também, não vou especificar aqui, o tempo psicológico, o mítico, o religioso, né? Então, vamos supor, deixa eu só falar do tempo psicológico, esse aqui é interessante. Vamos supor, existem crianças de 10 anos de idade, exemplo. Mas, às vezes, cada uma tem um tempo psicológico diferente. Às vezes, uma é mais madura, outra é mais infantil, né? Então, o desenvolvimento psicológico de cada indivíduo é diferente também, certo? Olha como é que o tempo é importante, minha gente. Olha que coisa linda, né? Então, vamos lá falar sobre a medição do tempo. Ô, Elisa, pode ler para nós. A medição do tempo ao longo da história. A maior concentração de grupos humanos demandou uma maior produção de alimentos, o que criou a necessidade de conhecimento do ciclo das estações, assim como da passagem ou medição do tempo. Nesse contexto, portanto, a marcação do tempo exigia uma referência, um evento físico que sempre se repetisse, em um mesmo intervalo de tempo. O ser humano, então, criou meios de marcar o tempo, inventando relógios e calendários. Olha que interessante. Tá marcando tão clarinho, né, gente? Deixa eu ver se tem outra corzinha que vai ficar. Essa corzinha ficou melhor. Ó, presta atenção no que a Elisa leu aqui. Lá antigamente, quando, né, começou a surgir a agricultura e tal, havia a necessidade de saber, gente, qual o melhor, presta atenção nisso aqui que eu gosto de cobrar em prova, hein? Qual o melhor momento de se plantar. Então, para os homens lá da pré-história, né, vamos colocar assim do período neolítico, que era a época que já sabia plantar, né? O que foi interessante? Para eles marcarem o tempo, eles marcar o tempo para o plantio, vamos falar de plantio, eles viam fatos que se repetiam, tá? Então, o que eles pensaram? Ó, nessa época aqui, por exemplo, que tá chovendo, exemplo, tá, gente? É melhor a gente plantar, porque aí a plantinha vai germinar melhor. Na época de seca, exemplo, a gente planta na época de chuva a gente planta, porque aí quando já tiver um período mais seco, a plantinha já vai estar grande. Então, isso é extremamente importante. Sabe por quê? Deixa eu perguntar aqui. Mas tem que ser quem? Ó, a pergunta que eu vou fazer aqui agora tem que ser
para uma pessoa que mexe, para uma família específica que mexe com isso. Qual família aí de vocês tem aí, o pai ou a mãe, mexe com roça, com plantação de café? A Giovana e quem mais? Giovana. Então, deixa eu perguntar para a Giovana. Giovana, presta atenção no negócio. Tem época certa para plantar o café, não tem, Giovana? Se plantar, será que se plantar na época que eu quiser vai dar certo? Não sei se você sabe, mas que época que o café tá bom para pegar ele? Eles falam panhar o café, né? Qual é a época boa, você sabe? Se você não souber, não tem perigo, não. Sabe? Não tem problema, não. A sua família também planta café, Lívia? Você sabe, Lívia e Gabriel, a época boa para poder colher o café? Sabia, mas agora eu esqueci. Oi? É abril. Abril. Oh, tá fluindo, hein, minha gente? Então, o que acontece? É abril mesmo? É isso mesmo? É, Lívia? É, Gabriel? É abril mesmo? Ah, então tá. Por que a tia tá falando disso, gente? Porque tudo, desde a pré-história, eles já foram, não vou falar pesquisando, foram observando, na verdade, a melhor hora de plantar, a melhor hora de colher o café, né? Então, isso aí é extremamente importante. E como que se fazia isso, gente? Como que fazia? Quando eles observavam a repetição dos fenômenos naturais. Então, se a gente for analisar toda a época, ó, de abril, maio, já tá fazendo frio, certo? Então, o quê? A gente já sabe que nessa época aí é a época que o café já tá na hora de colher o café, né? Aí tem a época para plantar. Eu não entendo de plantação, tá, gente? Mas tem a época para plantar. Então, os homens lá na pré-história já observavam isso. Então, a partir disso aí, eles começaram a marcar o tempo. Tá dando para compreender, gente? O que eu tô falando? Sim. Então, tá. Então, a partir dessa observação, eles já começaram a plantar o café. Você pode perguntar, por exemplo, Gabriel, pro seu pai aí, que ele vai te falar, Gabriel, irmão da Lívia aí, ó. Você pode observar, por exemplo, você pode perguntar pro seu pai que não é qualquer época que se planta o café. Tem a época certinha. Porque se você plantar na época errada, não vai dar uma boa colheita. Tá? Isso aí é muito importante. Então, pode ler aí para mim outra pessoa, Sofia Mendes. Aí não? Ô, gente, eu queria que todo mundo... Deixa eu falar um negócio com vocês. Queria que todo mundo participasse da aula. Às vezes a tia não sabe o nome de todo mundo, tá? Porque, assim, é muito aluno, né? A tia teve só 3 aulas presenciais. Mas a tia quer que todo mundo participe da aula, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Luísa. Você pode ler para nós, Maria Luísa? Qual o parágrafo, tia? O segundo aqui, ó. A medição. Pode ler? Pode. A medição do tempo é uma das grandes invenções da humanidade. Há índices que caçadores há mais de 20 mil anos já marcavam a passagem do tempo em pedaços de madeira ou mesmo em roças, nos quais faziam pequenos buracos ou riscos. Indicavam, segundo estudiosos, a marcação. Não consegui ouvir o finalzinho, mas eu vou ler aqui, ó. Que indicavam, segundo estudiosos, a marcação dos dias de acordo com a fase da lua. Então, antigamente, presta atenção, bem antigamente mesmo, lá, né, gente, lá 20 mil anos atrás, lá na pré-história, eles pegavam um pedacinho de madeira e iam fazendo um risquinho ou um furinho. Tem até na internet a imagem
um dos primeiros calendários, tá, gente, da humanidade. Eles faziam risquinhos ou furinhos e esses risquinhos se davam de acordo com as fases da lua. Então, a lua, né? Lua cheia, minguante, crescente. Como é que é? Cheia, minguante, crescente e nova, é isso? Lua nova? Vê se eu falei certo. Acho que é isso mesmo. Falei certo? Falei, né? Então, o que acontece, gente? Aí, de acordo com, né, a mudança da lua, eles iam fazendo um risquinho no pauzinho, faziam um furinho, tá? Para poder marcar o tempo. Olha que interessante. Mas a primeira medição do tempo, gente, ela aconteceu, a primeira mesmo, há cerca de 3 milhões de anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos. Nesse período que caracterizava as primeiras espécies de hominídeos que viviam em bandos, provavelmente na África, era o nomadismo. O que é nomadismo, gente? Vamos ver se vocês sabem o que é o nomadismo. É o mesmo que nômade. É quando as pessoas se mudam de um lugar para o outro. Exatamente. Em casa fixa. Exatamente. Gente, a aula tá acabando. Jesus toma conta. Essa aula voa. Não... Gente, é só impressão minha ou essa aula voa mesmo? Não, tia, é o tempo, quando é na sua aula, ele meio que dá uma adiantada. Parece, Eu também acho, só pode. É o que é certo. Daiane, parece que a cada dia que A aula é boa aí demora mais tempo pra acabar. Tá passando rápido demais. Ô, gente, então vamos lá, já que a aula tá passando rápido. Então, aqui é a aula de história e filosofia junto, ó. Então, no período paleolítico, que era a época, vamos ver se vocês lembram da aula da tia Leila, que era a época em que os primeiros hominídeos, né, eles não tinham muitas técnicas, eles trabalhavam com a pedra lascada, aqueles instrumentos mais rudimentares, né, mais, assim, sem muitos detalhes. O que eles fizeram, gente? Peraí. Nessa época, eles já criaram, né, gente, uma espécie de calendário, tá? Nessa época, eles já mediam o tempo. Então, nessa época, eles viviam lá no Paleolítico, eles viviam em bandos, eles eram caçadores e coletores, né? Eles não plantavam, por isso que eles eram nômades. Esqueçam disso não, lá no Paleolítico. E eles tinham, os objetos que eles utilizavam era de pedra lascada. Uma das principais coisitas aí dessa época que eu falo que é extremamente importante foi a descoberta do fogo. Porque até então o fogo se dava por meio de raios ou por meio de gravetos muito secos que pegavam fogo. Aí os hominídeos, né, a gente vai dar pra história, eles ficavam assim, ai meu Deus, não posso apagar o fogo, eles ficavam tratando fogo igual um bebezinho, sabe? Com o maior cuidadinho pra ele não apagar. Só que aí eles aprenderam a fazer o fogo depois, né, gente? E eu imagino que se eu vivesse naquela época, graças a Deus eu não vivo, mas se eu vivesse naquela época, eu ia ficar tão feliz de ter descoberto o fogo. Porque a partir... Gente, eu gosto de perguntar isso aqui em prova, tá? Ó, porque a partir do fogo, gente, eles podiam viver melhor, podiam se aquecer, cozinhar os alimentos, espantar os animais, né? Eles podiam se defender. Ainda no Paleolítico, eu vou chegar lá no calendário, tá? na medição do tempo. Vamos com calma. Ainda lá no Paleolítico, o ser humano, né? Ele apresentou uma habilidade muito interessante, que era a arte. Então, ó, o que eles faziam? Eles faziam objetos de pedra lascada, eles eram nômades, eles eram caçadores e coletores, eles descobriram o fogo, a técnica de fazer o fogo, e também eram artistas. Tudo lá no Paleolítico, tá, gente? Da primeira fase lá da pré-história. E nessa época, deixa eu contar pra vocês um negócio. Nessa época aqui, sabe como é que eles mediam mais ou menos o tempo? De acordo com a posição dos astros no céu. Então, olha que interessante, gente. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só puxar pra cá um pouquinho. Ó, nessa época, a tia vai ler aqui para ir mais rapidinho um pouquinho. Nessa época, a forma de medir o tempo consistia basicamente na observação da posição dos astros no céu e do movimento das sombras geradas pelo Sol. Olha que loucura!
bem como no reconhecimento das estações. Por isso, foi muito importante. Tudo isso foi muito importante, pois permitiu o estabelecimento das relações entre tais fenômenos, como a migração dos animais. Então, como que eles marcavam o tempo? Por exemplo, eu estava observando, vocês já foram na praia e chegou na praia de manhãzinha, tava aquela sombrona assim da árvore. A árvore estava dando uma sombra maravilhosa até de manhã, até lá na frente da praia. Vai entardecendo, a sombra vai diminuindo. Aí o sol vai pegando no lombo da gente, né? Aí a gente vai queimando e vai ardendo, né? Se você não tiver Depois a sombra vai para outro lado. Ela vai mudando de lugar, vai diminuindo, né, gente? Isso acontece. Acontece que já observou isso na praia. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que os primeiros homens lá da pré-história ainda, assim que eles mediam o tempo. Então, na medida que a sombra ia modificando de lado, né? Como a Raquel disse, ou ia diminuindo, eles iam observando a passagem do tempo. Tá dando para compreender? Hein? Sim? Ô, gente, como que as coisas eram mais difíceis, né? Já pensou, você tem que observar a sombra para saber que hora do dia. Porque não tinha marcação de hora, né? Mas para saber assim, se estava anoitecendo, se estava amanhecendo, como é que era, como é que não era. Então era muito mais difícil. Vamos lá para a próxima página, então. Pode marcar. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, gente, a tia queria pedir um favor a vocês, que na medida que ela for marcando, vocês vão marcando aí também, tá? Pode marcar aqui também, ó. Tá, ó. Então, vocês vão marcar praticamente os 3 últimos parágrafos, que eu vou perguntar muito isso em prova. Aproveitar que isso aqui é basicamente algumas questões de história também, né, gente? Filosofia e história, elas andam casadinhas. Continuando, então, amores, período neolítico. Aí já é um período melhorzinho, né? Um cadinho melhor. Por quê? Esse período aqui, gente, os seres humanos eles já puderam se tornar sedentários. O que são sedentários? Deixa, Giovana, daqui a pouquinho a tia deixa você ler, tá? O que são sedentários? É que eles vão se localizar em um lugar e não vão ficar mudando de um lugar para outro. Não faz exercício físico. Não, hoje é sedentário, né, Raquel? A gente fala assim, ô Mariazinha, você tá sedentária, minha filha, levanta a bunda da cadeira e vai treinar. Aí é esse conceito. Mas aqui nesse conceito histórico não é isso, não. Sedentário aqui é quando os povos puderam se fixar numa determinada região. Isso só aconteceu por um motivo. Porque segundo, né, gente, o que vocês já estudaram na história, no início do 6º ano, o indivíduo, o ser humano aprendeu a plantar. Só um minutinho, amor. O ser humano aprendeu a plantar, a cuidar da terra, a criar animais. Então, com o surgimento da agricultura, vou deixar você falar. Com o surgimento da agricultura, a pessoa, né, os grupos puderam se fixar num determinado local. Pode falar. Pode falar quem estava falando aí? Pode falar, gente. Desistiu? Desistiu de falar? Então tá. Eu acho que tá travando. Acho que tá travando. O meu ou o seu? Seu. Ai, Jesus. Tá, essa internet, gente. Choveu a sua internet fica falhando. Pra mim tá de boa. Tia, eu acordei 2 horas da manhã com aquele chuvãozinho. Também, Raquel, e só fui Achei dormir que tava até 4 horas da chovendo manhã. granizo, mas não, era água. Eu fui dormir só 4 horas da manhã. Então, amores, vão marcando aqui, Cati, que a aula já tá se findando. Aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Esse que é importante, que eu vou cobrar na prova também. Então, com a agricultura, minha gente, o bichinho, o homenzinho, né, pôde fixar num determinado local.
né, os seres humanos falam assim, eba, agora a gente não precisa ficar com mudação, não. Agora a gente pode ficar quietinho no lugar, né? E quando eles ficaram quietinhos, gente, eles tiveram tempo, sabe para quê? Para criar arco, para criar flecha, para criar objetos de cerâmica, para criar tecelagem, para criar os objetos de pedra polida, tá? Porque lá no Paleolítico era pedra lascada. Tia. Eles criaram pedra polida. Eu vou deixar um deverzinho lá para vocês, tá? Para lembrar de A aula mim. vai fechar. A aula vai fechar. Depois faz um X aqui para tia. Nós vamos falar dos calendários da próxima aula. Tchau, tia. Tchau. Beijo, bom final de semana. Faz um xizinho aqui, ó. Aonde? Ô, Giovana, fica para a próxima aula para você ler, tá? Tchau. Tchau, bichinho de pelúcia. Tchau, amores. Beijo. Bom final de semana. Aproveitem bastante. Tchau. Descansem. Pode assistir série que eu deixo, tá? Eu deixo não, os pais de vocês que